Muito bom dia, minha turma do segundo ano. Como vocês estão? Amanheceram todos bem nesta manhã de terça-feira, dia 10 de novembro de 2020? Tenho certeza que vocês já acordaram, já se espreguiçaram, arrumaram a cama, correram para o banheiro, tomaram aquele banho. Também já se arrumaram, tomaram café e já estão prontos para iniciarmos mais uma aula. Para você, eu sou o professor Ricardo Nascimento e vamos lá então. Pega aí caderno, lápis e borracha, porque nós vamos precisar para a aula de hoje. E sabe qual é o nosso conteúdo? Leitura e compreensão de texto informativo. Isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar com texto informativo. Sabe por quê? Porque ele traz informação que é importante para a nossa vida. Informação. Precisamos estar sempre muito bem informados, não é mesmo? Afinal de contas, no mundo em que vivemos, precisamos sempre buscar mais conhecimentos. E sabe qual é a nossa habilidade de hoje? Nossa habilidade é localizar informações explícitas em texto. Então, para a gente localizar informações explícitas em textos, basta fazer o quê? A leitura. Por quê? Porque a informação já está dentro do próprio texto. Você não precisa ficar queimando neurônio para descobrir a resposta. E hoje, olha só, nós vamos estar fazendo os questionamentos e trazendo também as respostas. E vamos lá então. Temos pergunta para você. Você sabe o que é um texto de divulgação científica ou curiosidade científica? Meus queridos, vejam bem, um texto informativo é aquele que traz informação. Então, nada melhor do que trabalharmos com texto de divulgação científica ou curiosidade científica. Por quê? Porque nele traz muitas informações relevantes para a gente. E vocês sabem me dizer o que é um texto de divulgação científica ou curiosidade científica? Vamos lá. Olha a resposta. Esse tipo de texto traz muitas informações e curiosidades sobre algum assunto. Geralmente, é pensado por pessoas que estudam, pesquisaram e fizeram descobertas, como cientistas, biólogos, historiadores, geólogos, entre outros estudiosos, dependendo do assunto. Então, aquela pessoa que faz pesquisa sobre um determinado assunto, ele traz informações importantes para a gente e também traz respostas sobre questionamentos curiosos que nós costumamos fazer. Então, agora, o que você acha de lermos um texto de curiosidade científica? Sabe por que a gente vai fazer a leitura de um texto de curiosidade científica? Porque ele é um texto informativo. Mas fiquem atentos, porque o gênero é curiosidade científica. Então guardem essa informação já para vocês. Vamos lá então. Você conhece este animal? E aí, meus queridos, vocês sabem que animal é este? Quem já sabe, perfeito. Quem não sabe, vai descobrir agora. Este animal é a anta. Então, pergunto a vocês, o que vocês já sabem sobre a anta? Vocês sabem alguma informação sobre ela? Então, o nosso texto de curiosidade científica vai falar sobre este animal, a anta. Então, anta, ou o nome científico, Tapirus terrestris. Vamos lá. A anta é nosso maior mamífero, atingindo mais de 2 metros e 250 quilos. É terrestre,
mas prefere viver próximo à água, não somente como fonte para beber, mas também como refúgio quando é perseguida. A gestação leva mais de 1 ano e o filhote nasce com apenas 6 ou 7 quilos. É um importante dispersor de sementes, pois gosta muito de comer frutos caídos no chão. É um animal muito caçado e, por isso, difícil de ser encontrado no mato, onde passa a maior parte do dia dormindo, preferindo procurar sua comida durante a noite. A maneira mais fácil de perceber a presença da anta é pelas pegadas muito típicas, que mostram os 3 dedos, tanto da pata traseira como da dianteira. Por incrível que pareça, ela é um parente razoavelmente próximo do cavalo e do rinoceronte. E aí está a fonte de onde esse texto foi retirado. Pergunto a vocês: o que vocês sabiam sobre a anta? Foi mostrado no texto? Teve alguma informação que você não sabia e ficou sabendo a partir de agora? Vejam bem, eu, por exemplo, não sabia que um filhote de anta nascia somente com 6 ou 7 quilos. Mas eu já sabia que ela é o maior mamífero do nosso país. Mas também não sabia quantos quilos ela pesava. Eu achava que era menos, só uns 150 quilos. E vocês? O que vocês já sabiam sobre a anta? E o que vocês ainda não sabiam? Outra pergunta. Esse texto de curiosidade científica foi importante para você? Você aprendeu algo novo? Com certeza sim. Então, esse texto nos trouxe informações importantes sobre esse animal. Agora, vamos conversar um pouco sobre o nosso texto. Primeira pergunta. Qual é o gênero textual? Desde o início da aula, eu falei para vocês qual era o nosso gênero textual. Qual é? Essa menina vai nos responder. O gênero textual é curiosidade científica. Por quê? Porque ele apresenta curiosidade sobre algo. Nesse caso, apresentou curiosidade científica sobre a anta, o maior mamífero do nosso país. Certo? Temos mais pergunta. A anta é nosso maior mamífero. Qual o seu tamanho e peso? Quem lembra aí? Qual é o tamanho e o peso? Eu lembro. Mas se você já esqueceu, vamos lá então. Temos ali um quadrinho com a parte do texto, onde a gente encontra essa resposta. Porque, como eu falei para vocês, pegar informações explícitas no texto é muito fácil. Basta a gente voltar a ele e fazer a leitura. Então, peguei esse pequeno fragmento do texto para que vocês pudessem descobrir a resposta. Qual é o seu tamanho e peso? Vamos lá. A anta é nosso maior mamífero, atingindo mais de 2 metros e 200 quilos. Então, olha aí a resposta. Mais de 2 metros e 250 quilos. E vocês viram aí, vocês que gostam muito de matemática, vocês já sabem que quando eu coloco somente a letra M, refere a metro. Quando eu coloco a sigla KG, significa quilo. Então, ó, vamos juntando aí português com matemática. Temos mais perguntas. Este menino hoje está bem, ó, muito perguntador. A anta é um animal terrestre, ou seja, caminha na terra, vive maior parte do tempo na terra. Onde ela prefere viver? Vocês sabem que a anta é um animal terrestre, porque caminha. Mas onde ela prefere viver? Vocês lembram onde é? Temos o texto para nos ajudar. É terrestre,
mas prefere viver próximo à água. Não somente como fonte para beber, mas também como refúgio quando é perseguida. Ou seja, já temos a resposta. Vamos colocar aí. Ela prefere viver próximo à água e ela tem seus motivos. Cada pessoa, cada ser vivo tem o seu habitat natural e também as suas preferências. Ela prefere viver próximo à água. Vamos lá, temos mais perguntas. Por que ela prefere viver próximo à água? Então, vamos buscar essa resposta no texto. É terrestre, mas prefere viver próximo à água, não somente como fonte para beber, mas também como refúgio quando é perseguida. Ou seja, já temos ali a resposta. Por que ela prefere viver próximo à água? Para beber. E também é seu refúgio quando é perseguida. Porque, como vocês viram no texto, a anta é um animal muito perseguido pelos seres humanos, pelo homem. Então, ela tem que se esconder. E aí, lá na água, ela foge rapidamente. Assim, os seres humanos, o homem, fica mais difícil para capturá-la. Com quantos quilos nasce um filhote de anta? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que essa informação eu não sabia? Então, achei muito interessante essa pergunta. Vamos lá. Temos o texto para vocês buscarem a resposta. A gestação leva mais de um ano e o filhote nasce com apenas 6 ou 7 quilos. Lembrando que a gestação é o período em que a anta fêmea passa com o seu filhote na barriga. Então, gerando ele até que ele esteja pronto para nascer. Quando ele nasce pesando geralmente em torno de 6 ou 7 quilos. Embora seja muito tempo, mas ele só nasce pesando 6 ou 7 quilos. Mas ainda pesa mais do que um bebê quando nasce. Temos mais perguntas. Vamos lá. Por que é um importante dispersor de sementes? Meus queridos, vejam só. Dispersor de sementes é aquele que espalha as sementes pela terra para, assim, nascer mais plantas, mais árvores. Então, vejam o motivo porque ela é um importante dispersor de sementes. Dispersor é aquele que espalha sementes. Vamos lá para o texto procurar a resposta. É um importante dispersor de sementes, pois gosta muito de comer frutos caídos no chão. Então, com isso, olha a resposta que nós temos para essa pergunta. Pois gosta muito de comer frutos caídos no chão. Ou seja, à medida que a anta come os frutos que ela encontra caídos no chão, ela sai espalhando as sementes deles por onde ela passa. Assim, ela leva bastante sementes pelos locais que ela passa e, consequentemente, com o tempo, essas sementes vão germinar, vão nascer e assim vai ter plantas e árvores posteriormente, contribuindo assim para o replantio natural das nossas florestas, das nossas matas. Então, estão vendo aí por que ela é um importante dispersor de sementes? Além de estar se alimentando, ela contribui para o reflorestamento. Outra pergunta: qual horário ela prefere para dormir? A pergunta é: qual horário ela prefere para dormir? Vocês sabem qual é o horário que ela prefere para dormir? Nós, por exemplo, nós adultos, pessoas, crianças, geralmente preferem dormir durante a noite. Muitos animais também preferem dormir durante a noite. Já tem animais de hábitos noturnos, ou seja,
passam a noite acordados e o dia dormindo, como o caso do morcego, da coruja. E a anta? A anta prefere dormir durante o dia ou durante a noite? Essa informação nós temos no texto. Quando nós fazemos a leitura do texto, a gente descobre essa informação e nós já temos ela. Vamos verificar? É um animal muito caçado e, por isso, difícil de ser encontrado no mato, onde passa a maior parte do dia dormindo, preferindo procurar sua comida durante a noite. Ou seja, qual é a resposta que temos para essa pergunta? Durante o dia e prefere procurar comida durante a noite. Então, qual é a conclusão que a gente tem com essa afirmativa? A anta é um animal de hábitos noturnos, ou seja, ela dorme durante o dia para, dessa forma, ela poder se esconder dos seus predadores, que são os caçadores, porque querem matá-la para utilizar a sua carne, a sua pele. E aí ela deixa para caçar os seus alimentos durante a noite. Assim, fica mais difícil do ser humano encontrar ela. Então, ela desenvolveu essa habilidade de dormir durante o dia e ficar acordada durante a noite para se proteger. É uma forma de proteção. Temos mais pergunta. Qual a maneira mais fácil de perceber a presença da anta? Vocês lembram dessa afirmativa durante o texto? Vamos fazer a leitura novamente? A maneira mais fácil de perceber a presença da anta é pelas pegadas muito típicas que mostram os 3 dedos, tanto da pata traseira como da dianteira. Então, agora a gente consegue responder essa pergunta com mais facilidade. Qual a maneira mais fácil de perceber a presença da anta? Vamos lá? Olha a resposta. Pelas pegadas muito típicas, que mostram os 3 dedos, tanto da pata traseira como da dianteira. Então, a pegada da anta é muito conhecida. Se você conhece a pegada dela, logo você vai saber que ela está por ali por perto quando você vê. Então, os caçadores geralmente a encontram usando essa estratégia. Identificam qual é o formato de sua pegada e depois disso, quando eles veem na mata, eles já sabem que por ali tem anta e que eles vão procurá-la para caçá-la. Temos outra pergunta sobre esse texto. Quais animais são os parentes mais próximos da anta? Eu não sabia, confesso, que a anta tinha parentes. Vocês sabiam? Pois é, a anta tem parentes. E eu fiquei surpreso com os animais que são parentes dela. Principalmente um maior de grande porte. Vamos lá então. Vocês lembram quais eram os 2 animais parentes dela? Se também esqueceram, como eu, vamos procurar onde? No texto, porque informação explícita a gente encontra no texto quando a gente faz a leitura. Se você fez a leitura uma vez e quando vai responder as perguntas, você não consegue lembrar, aí o que é que você faz? Você volta ao texto para procurar a resposta, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Lembrando a pergunta, quais animais são os parentes mais próximos da anta? E o que temos no texto? Por incrível que pareça, ela é um parente razoavelmente próximo do cavalo e do rinoceronte. Ou seja, temos a resposta. Por incrível que pareça, ela é parente do cavalo e do rinoceronte. Assim, a gente conclui as perguntas sobre esse texto. E aí, o que você acha de lermos
um outro texto de curiosidade científica. Eu acho isso muito interessante. Então, vou colocar aqui o animal para vocês. Você conhece este animal? Quem conhece? Levanta aí o dedo. Este animal é o galo de Campina. Vocês já tinham visto ele? Eu achei ele muito bonito. Pense num pássaro bonito. Vamos para o texto. Galo de Campina. O galo de Campina, conhecido na Amazônia por tangará, pertence à família do cordeal. Suas penas são escuras, mas a cabeça e o pescoço são vermelhos. Alimenta-se de sementes, frutinhas e insetos. Vive em bandos nas caatingas do Nordeste e no Brasil Central. Do mesmo jeito que outro pássaro, o corrupião. Os dois são considerados as mais belas aves da região. O galo de Campina não canta quando está engaiolado. Só canta em liberdade, numa certa época do ano e de manhã bem cedinho. Em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, é treinado e vendido a preço muito elevados. E aqui está a nossa fonte. Vamos lá então? Uma outra forma de registrar conhecimentos e descobertas é anotar informações em uma ficha. Ela serve para resumir e facilitar o acesso a algumas informações importantes. Você já pode ter visto uma delas no aquário, no orquidário, em algum museu. Vamos aprender como fazer uma ficha do animal? Então, não é difícil fazer uma ficha técnica de um animal. Basta você agora pegar o seu caderno, o seu lápis e a borracha. Então, ó, você vai fazer dessa forma. Primeira coisa que você vai colocar, ficha técnica. E aí, se você souber desenhar, você desenha. Se não, você coloca o nome dele. Ou então recorta alguma figura que tenha o animal. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a ficha técnica do galo de Campina. Tá certo? Primeira coisa que a gente tem que buscar as informações deles. Pesquisamos, descobrimos uma curiosidade sobre ele, vamos lá preencher uma ficha. Primeira coisa que a gente vai colocar é o nome. Vocês lembram qual é o nome dele? O nome dele é Galo de Campina. Então, coloquem aí. Depois que você descobre o nome do animal, você vai fazer o quê? Ver se ele tem algum outro nome ou apelido. Vocês viram que lá em Alagoas, no Brasil Central, na Caatinga, que é o nome de um bioma, ele é chamado por outro nome, ele tem outra forma de ser chamado. Vocês lembram? Ele é chamado por tangará. Então, na Amazônia, ele é conhecido por tangará. Alagoas, que é um dos estados do Nordeste, ele é chamado de galo de Campina. Na Amazônia, de tangará. Outra informação que a gente pode colocar é a família dele. Vocês lembram qual é a família do galo de Campina? Quem lembra aí? Ele faz parte da família cordeal. Então, nós já temos aí 3 informações na ficha técnica. Desse jeito, a gente consegue preencher uma ficha técnica sobre o animal que a gente está pesquisando e também a gente consegue colocar informações explícitas. Sabem por quê? Porque a gente já consegue identificar as respostas. Qual o nome? Galo de Campina. Qual o outro nome? Tangará. Qual a família que ele pertence? Cordeal. Assim, a gente
dentro de uma ficha, temos as informações que já estão lá no texto. Outra informação é cor das penas. Quando você olha aqui na imagem, você já está vendo a cor das penas dele. E aí, quando você faz a leitura do texto, você também acaba identificando e traz aqui para a nossa ficha. Suas penas são escuras, mas a cabeça e o pescoço são vermelhos. Então, as penas da parte superior dele são escuras. Cabeça e pescoço vermelhas, como vocês estão vendo. Temos outra informação sobre ele. A alimentação. Vocês lembram como é a alimentação dele? Do que ele se alimenta? O galo de Campina, ou também tangará, ele se alimenta de sementes, frutinhas e insetos. Então, não se preocupem que ele não vai lhe picar, não vai pegar você. Então, o tangará da serra ou o galo de Campina, ele se alimenta de sementes, frutinhas e insetos. Temos outra informação. Onde ele vive? Vocês lembram? Vive em bandos nas caatingas do Nordeste e no Brasil Central. Então, o nosso galo de Campina vive na caatinga, no Nordeste, na região central. Outras características. É considerada a mais bela ave da região, junto com o currupião. Não canta quando está engaiolado, ou seja, não adianta você pegar o galo de Campina. Por quê? Porque se você coloca ele na gaiola, ele não vai cantar. Você lembra que ele só canta bem cedinho e se ele estiver em liberdade. Então, só canta em liberdade numa certa época do ano e de manhã bem cedinho. Ou seja, ele não canta o dia todo. Não adianta você pegar ele. Se você pegar, você vai se arrepender. Por quê? Porque ele não vai cantar. Ele só canta em liberdade. Tá certo? Então já fica a dica para vocês. Uma última característica dele. Tem a fama de cantor e é vendido a preços muito elevados lá no estado de Alagoas. Então, com isso, a gente conclui as informações do nosso animal. Foi um prazer compartilhar curiosidades científicas com vocês. Assim, meus queridos, vejam bem, aprendemos hoje a localizar informações explícitas nos textos. Também podemos fazer isso de duas formas, buscando as respostas dentro do texto, a partir das perguntas, e também a partir de uma ficha técnica, quando a gente faz com base no texto que foi pesquisado. E aí, o que fica a dica para vocês? Que vocês se sentem a curiosidade de conhecer algo, pesquise, preencha a ficha, assim você já vai estar adquirindo informações explícitas e assim também não precisará ler o texto completo depois quando for solicitado. Por quê? Porque você já tem as informações todas ali dentro de uma ficha, tá certo? Então, agora beba aí uma água e até a próxima aula. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Como eu disse para vocês, vão na cozinha, beba uma água rapidinho e volta. Por quê? Porque é só o tempo da gente voltar a mais uma aula. Então, se você já voltou, vamos lá. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e daremos início agora à nossa aula de língua portuguesa falando sobre produção textual. Então,
Se você sabe que o tema é produção textual, você já sabe que você tem que ficar com o caderno na mão, o lápis e a borracha e bem atento a todas as informações que eu vou passar para você. Combinado? E numa produção textual, nós temos habilidades diferentes a serem exploradas. Sabe qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Articular coerentemente as partes que compõem o texto, com auxílio dos colegas, do professor ou com certa autonomia, evitando problemas de compreensão. Então, como hoje cada um está na sua casa, eu vou dar o auxílio daqui. E você vai fazendo o que eu vou dizendo aí na sua casa. Se você compartilha esse momento de estudo com algum vizinho e ele está aí do seu lado, ótimo! Então é o momento que aí você estuda juntamente com um colega que mora aí próximo a você. Se você está sozinho, não se preocupe que eu vou estar aí com você. Mas você também pode pedir ajuda de alguma pessoa de sua casa. Mas, como eu sei que no segundo ano só tem aluno de peso, aluno top, só vai precisar de algumas orientações. As outras você já consegue fazer sozinho. Como, por exemplo, vocês já lembram que quando a gente vai produzir um texto, a gente começa colocando letra maiúscula no título. Cada parágrafo, a gente quando inicia, coloca o espaçamento de 2 dedos, inicia com letra maiúscula, vai até o final da linha, respeitando as margens. Também a gente não para de escrever no meio da linha por qualquer motivo. A gente só para de escrever quando termina o assunto daquele parágrafo. Outra coisa. Nome dos personagens. A gente coloca com letra inicial maiúscula. Também, nós temos que lembrar de fazer o quê? O título, o início, o meio e o fim. Nós temos que dar coerência e coesão no nosso texto. A gente não pode falar coisa com coisa. Também a gente não pode se apressar para acabar e assim a gente esquecer das partes fundamentais do texto. Tá certo? Então, tem um detalhe para vocês. Na primeira aula a gente estava falando sobre curiosidade científica, não é mesmo? Então, vamos lá. Você já sabe o que é um texto de divulgação ou curiosidade científica. Agora, nós vamos analisar uma ficha técnica e depois fazer uma produção de texto, tá certo? Então, professor Ricardo, mas eu não assisti a primeira aula e eu não sei o que é um texto de divulgação científica ou de curiosidade científica. Então, é um texto que traz informações curiosas, coisas que você não sabia e que agora, quando você faz a leitura, você acaba descobrindo. Tá certo? Então, quando você pega um texto de divulgação científica ou curiosidade científica, nem sempre você sabe de todas as informações. Você acaba acrescentando os seus conhecimentos. Quando você faz a leitura de um texto de curiosidade científica, aí você tem a opção de preparar uma ficha, como a que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver? Olhem aí. A ficha técnica que eu trouxe para vocês é deste animal. Que animal é este? Quem sabe? Pensem bem, ele é um animal aquático. Então você já tem informações sobre esse animal. Ele é um animal aquático, ele põe ovos, ele se reproduz na areia. Você também já sabe o nome dele. Então vamos começar fazendo a ficha técnica. Então, peguem o seu caderno, coloque o nome ficha técnica e vamos para o primeiro nome. Qual é o nome deste animal? Este animal é a tartaruga de couro ou tartaruga gigante. Então, esse animal é conhecido por tartaruga de couro ou tartaruga gigante. Mas o nome original é tartaruga de couro.
e apelidada de tartaruga gigante. Então, você já sabe o nome do nosso animal que a gente vai apresentar as informações curiosas sobre ele. O peso. Vocês já pararam para pensar quanto pesa uma tartaruga de couro? Ela é a maior tartaruga que existe, porque existem 7 espécies de tartaruga, e ela é a maior, a de couro. O seu peso, vejam bem, ela pesa até 700 quilos, bem pesada. Outra informação curiosa que nós temos sobre a tartaruga de couro é o seu tamanho. Pensem bem, ela é chamada de tartaruga de couro e apelidada de tartaruga gigante. Ou seja, ela é grande em relação às outras tartarugas. Vocês já pararam para imaginar quanto mede essa tartaruga? Vamos lá? O seu tamanho, vejam aí, o casco pode ter até 2 metros de comprimento. Ou seja, ela é maior do que eu, maior do que você. Então ela é bem grande. Outra informação que nós temos sobre a tartaruga é onde encontramos. Vocês já pararam para pensar onde nós podemos encontrar a tartaruga de couro? A professora Ricardo, ela vive no mar, ela vive nos oceanos, sim. Mas nós não vamos para o mar constantemente, nós não vamos para o oceano constantemente. Então nós não vamos encontrar ela lá. Ela tem momentos que ela vem até nós. Ela vem até a Terra. E aí, em que lugar onde nós caminhamos, nós podemos encontrar a tartaruga de couro? Agora vocês devem estar aí gritando, a gente encontra ela na praia. Mas em que parte do Brasil nós encontramos ela? Parem, pensem e temos a resposta. Nós encontramos ela no Brasil, no estado do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, o único estado em que nós vamos encontrar a tartaruga de couro é no estado do Espírito Santo, quando ela vem se reproduzir. Aí, você quer ver uma tartaruga de couro? Pesquise qual é o período de reprodução dela e vai até as praias do Espírito Santo, porque aí todo ano ela vai lá. Outra curiosidade que nós temos sobre a tartaruga de couro. Somente as fêmeas saem da água. Ou seja, você não vai encontrar nas praias as tartarugas macho. Você vai encontrar apenas as fêmeas. Os machos vivem na água constantemente. A partir do momento que uma tartaruga macho nasce e corre para o mar, ela não volta mais à praia. Ela morre no mar, ela morre no oceano, ela não volta à praia. Só quem volta é a tartaruga fêmea. Detalhe, temos outra curiosidade sobre ela. Voltam ao local que nasceram, cavam um buraco e depositam seus ovos. Então, por que nós só vamos encontrar a tartaruga de couro no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil? Porque onde ela nasce é onde ela volta para colocar seus ovos. Ela passa vários anos no mar. Quando chega o período de reprodução dela, ela volta até a terra, até a praia que ela nasceu, Espírito Santo. Aí, lá ela cava um buraco, deposita seus ovos e volta para as águas. Quando os seus filhotes nascem, eles também já correm direto para as águas. Ou seja,
crescem, e aí as fêmeas, quando chega o período de reprodução, volta para onde? Para o estado do Espírito Santo, para colocar os seus ovos. Assim, elas nunca vão vir para cá. Elas só vão para onde? Para o Espírito Santo. Entendido? Mas, se você não pode ir até o Espírito Santo, você vai até Luiz Correia, até Parnaíba, porque lá tem outras espécies de tartaruga que depositam seus ovos lá. Vão lá conhecer. Agora, vamos iniciar nossa produção textual. Já apresentamos a ficha técnica sobre a tartaruga de couro. Agora é hora da gente fazer nossa produção textual. Nós vamos fazer um texto, dessa vez, de curiosidade científica. Combinado? Então a gente não precisa começar com aquele era uma vez, certo dia, um belo dia. Não, a gente vai apresentar o que a gente já aprendeu sobre a tartaruga. Então, nas aulas de hoje, nós já aprendemos muito sobre a anta, sobre qual foi o outro animal? Lembra aí? Lembraram? Muito bem. Então, nós vamos agora falar sobre a tartaruga de couro. O outro animal era o galo de Campina. Aí, a tartaruga de couro. Vamos lá. Pega o caderno, coloca numa folha em branco, limpa, bem limpa. Por quê? Porque nós vamos utilizar ela a partir de agora para colocarmos todas as informações necessárias para fazermos a nossa produção de texto. Combinado? Então vamos lá. Pegou o caderno, colocou numa folha limpa, já fez a ponta do lápis também e está com a borracha também na outra mão, caso seja necessário. Pronto? Vamos lá. Já temos ali, ó, a nossa personagem. Você não precisa desenhar ela agora. Primeira coisa que você vai colocar é o nome. Então, o nosso texto, ele é de curiosidade científica. A curiosidade científica vai falar sobre quem? Vai falar sobre a tartaruga de couro. Ou seja, o título é o nome do nosso animal. Então, ó, quando a gente falou sobre a anta, qual era o título do texto? Anta. Quando a gente falou sobre o galo de Campina, o título era Galo de Campina. Nesse caso agora, a nossa personagem, nosso animal curioso é a tartaruga de couro. Então, o que é que você vai fazer? No título, você vai dar espaçamento de 2 dedos, começar com a T maiúsculo, letra T maiúsculo, e aí coloca tartaruga de couro. Coloquem aí, por favor. E um detalhe, você já não vai errar o nome dela, por quê? Porque já tem aí, tartaruga de couro. Vamos lá? Colocaram dessa forma? Muito bem. Ou você dá espaçamento de 2 dedos, ou você escreve bem no meio da linha. Certo? Perfeito, então. Podemos dar continuidade? Podemos. Podemos. Vamos lá, então. Nós temos agora, ó, nome tartaruga gigante. Vocês lembram? Lembram sim, com certeza. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão para outra linha, coloca espaçamento de 2 dedos e vamos começar o nosso texto, o primeiro parágrafo. Nós conhecemos a tartaruga de couro, não é verdade? Então, nós podemos começar assim, olha só. Conhecida como tartaruga de couro. Lembrando, ó, que no primeiro parágrafo, no início, a gente coloca o espaçamento de 2 dedos. Coloquem aí, por favor. Colocou o espaçamento de 2 dedos e aí começa com a letra C maiúscula, porque é início de parágrafo. Conhecida como tartaruga de couro, vírgula. Olha um detalhe. Eu escrevi até o final da linha, chegou lá eu não tenho mais espaço, aí eu vou para o início da outra. Então, quando chegou lá na palavra de, se você ainda tem espaço para escrever na frente, você coloca o nome couro lá na frente, tá certo? E aí coloca a vírgula. Conhecida como
tartaruga de couro, vírgula. Ela também é conhecida como qual outro nome? Olha lá na ficha. Tartaruga gigante. Então, agora você vai acrescentar essa informação. Então, depois da vírgula, você coloca aqui na frente também, olha, também chamada de, e aí você escreve tartaruga de couro e tartaruga gigante, no caso aqui, tartaruga gigante. Com essas duas informações, a gente conclui o nosso primeiro parágrafo. Vamos ver como é que já está o nosso primeiro parágrafo. A tartaruga de couro. Conhecida como tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante. Por quê? Porque é o apelido dela. O nome é tartaruga de couro e o apelido tartaruga gigante. Com essas duas informações, terminamos o nosso primeiro parágrafo. E aí é o que você faz. Quando você vai lendo a ficha, você vai pegando as informações e vai escrevendo elas em frase. Ó. Tinha lá o nome, tartaruga de couro. Você colocou como? Conhecida como tartaruga de couro. Apelido, tartaruga gigante. Aí você colocou. Também chamada de tartaruga gigante. Pronto. Terminou o primeiro parágrafo. Agora, vamos lá para o segundo parágrafo. E temos ali uma nova informação. Peso. Olha ali o peso dela. Até 700 quilos. Meus queridos, como eu falei para vocês, a gente colocou o ponto final. Então, nós vamos para a outra linha. Vamos dar espaçamento de 2 dedos e iniciar o segundo parágrafo com essa informação. Como é que eu posso escrever agora um parágrafo sobre essa informação ali? Pensem aí. Eu posso colocar, pode pesar até 700 quilos, chega até 700 quilos. Então, pensa aí qual a melhor forma que você pode colocar. Lembrando que você vai agora para outra linha e coloca o espaçamento de 2 dedos e inicia com letra maiúscula. Olha uma alternativa que você pode utilizar. Ela pode chegar a pesar até 700 quilos. Por que que eu usei ela? Para não repetir com o nome tartaruga de couro, nem tartaruga gigante. Que vocês lembram que quando a gente usa o pronome do caso reto, ela, eu estou me referindo à personagem, que é a nossa tartaruga. Então, para não repetir o nome tartaruga de couro, nem tartaruga gigante, eu preferi usar o pronome ela. Então, vamos lá. Ela pode chegar a pesar até 700 quilos. Outra coisa, o tamanho. Então, olha, vou deixar logo aqui para vocês. Ela pode pesar até 700 quilos. Tamanho, 2 metros. Vocês lembram que ela é bem grande, né? Então, o tamanho dela, 2 metros. E aí, eu não quero fazer o parágrafo agora, eu quero continuar. Eu vou continuar esse parágrafo com aquela informação. Ela pode chegar a pesar até 700 quilos, e aí eu vou usar agora, ó, um conectivo. E cerca de 2 metros de comprimento. Que a gente pode colocar isso, porque o comprimento dela é 2 metros, não é ó, a altura para cima, é comprimento, é para o lado, tá certo? Então vamos lá. E seu casco pode ter até 2 metros de comprimento. Vocês lembram que ela é um animal grande, então acrescentem essa informação. E seu casco pode ter até 2 metros de comprimento. Professor Ricardo, por que o senhor não colocou a letra I lá no final? Porque lá não tem mais espaço.
Ó, observem lá que a linha já acabou. Então, por isso eu vim aqui, ó, para o início da outra linha. Iniciei com letra minúscula, porque lá eu não usei o ponto final. Então, aqui, ó, e seu casco pode ter até 2 metros de comprimento. Coloquem aí desta forma. Então, como é que já está o nosso texto até agora? Tartaruga de couro, conhecida como tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante. Ela pode chegar a pesar até 700 quilos e seu casco pode ter até 2 metros de comprimento. Ponto final. Terminamos o segundo parágrafo com mais 2 informações, que foi o peso e o tamanho. Agora, onde encontramos? Nós temos ali, ó, 2 informações. Encontramos no Brasil e no Espírito Santo. Espírito Santo é Brasil, é um estado do Brasil. Lembrem disso. Então vamos lá. Vocês viram que a minha folhinha acabou. Então, eu vou passar a folha. Vocês vão continuar aqui embaixo, tá certo? Vocês ainda não terminaram com a folha de vocês, ainda tem espaço, então você vai colocar aqui, ó, o espaçamento de 2 dedos e vai continuar, tá certo? Então vamos lá. Onde encontramos? Aí você vai escrever, olha só, colocando o espaçamento de 2 dedos, letra inicial maiúscula. Podemos encontrar a tartaruga de couro no Brasil. Escrevam aí dessa forma. Podemos encontrar a tartaruga de couro no Brasil, vírgula. Vamos lá? Lembrando, ó, que aí, onde a encontramos? Aí a gente coloca, podemos encontrar a tartaruga de couro no Brasil, vírgula. E aí ali tem outra informação sobre onde a encontramos, no Espírito Santo. Vocês lembram o que é o Espírito Santo? É um estado. E aí você pode colocar aqui, ó, colocou a vírgula. Se eu colocar vírgula, eu continuo escrevendo na frente. Então, o que eu vou colocar na frente? No Espírito Santo. Ponto final. Detalhe: Brasil, Espírito Santo, você coloca com letras iniciais maiúsculas, porque é nome de lugar. Ok? Então, onde encontramos? Podemos encontrar a tartaruga de couro no Brasil, no Espírito Santo. E se você quiser acrescentar outra palavra, você coloca no estado do Espírito Santo. Você ainda pode colocar dessa forma. Vai ficar ainda mais perfeito. Tá certo? Que aí assim você acrescenta ainda mais o seu texto, deixa ele mais enriquecido. Temos mais curiosidade. Olha aí, ó. Curiosidade. Somente as fêmeas saem da água. Então aqui, ó. Você veio para outra linha, colocou espaçamento de 2 dedos, escreve com a letra S maiúscula. Tá certo? Então, ó, curiosidade. Somente as fêmeas saem da água. Essa curiosidade é bem pertinente, porque somente elas que vêm colocar ovos, os machos não. Então, você pode já colocar desse jeito. Somente as fêmeas saem da água. Já fez o 4º parágrafo? Então lá, ó, temos o ponto final. Terminou o parágrafo. E vocês viram que eu não cheguei nem ao fim da linha. Ainda tinha um espaçamentozinho lá para dar de escrever uma letra. Mas o parágrafo já acabou. Então a gente vai para outra linha para a gente falar sobre outra curiosidade sobre a tartaruga. Então, a curiosidade é, voltam ao local que nasce. Como é que nós vamos colocar essa informação no texto? Então a gente vai colocar, ó, espaçamento de 2 dedos. Lembrando que para não usar novamente o nome tartaruga de couro, eu vou usar o quê? O pronome elas. Elas voltam ao local que nasceram. Quem são elas? As tartarugas.
Assim, o que a gente pode concluir? Que as fêmeas, porque aqui, ó, somente as fêmeas, quem são as fêmeas? Elas voltam ao local que nasceram, vírgula, certo? Elas voltam ao local que nasceram, vírgula. Se no seu caderno tem espaçamento para escrever na frente, você escreve. Se não, você vem aqui para o cantinho da outra linha, porque nós temos outra curiosidade. Cavam um buraco. Então vamos escrever. Elas voltam ao local que nasceram, cavam um buraco onde? Na areia. Elas não cavam um buraco em qualquer lugar. Elas cavam um buraco na praia, você pode colocar. Elas cavam um buraco na praia. Elas cavam um buraco na areia. Ou você pode ainda fazer da seguinte forma. Cavam um buraco na areia da praia. Você pode colocar dessa forma, que vai ficar ó, perfeito seu texto. Combinado? Ok, vocês são top. Temos outra informação. Outra curiosidade, depositam seus ovos. Então, olha, a gente pode continuar. Elas voltam ao local que nasceram, cavam um buraco na praia e depositam... Depositam o quê? Seus ovos. Ponto final. Assim, a gente conclui o nosso texto de curiosidade científica. Então, e depositam seus ovos. Crianças, vamos conferir como ficou o nosso texto? Ou seja, é hora da leitura. A gente vai fazer a leitura para ver se colocamos tudo e não falta nada. Ok? Vamos lá. Tartaruga de couro. Conhecida como tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante. Ela pode chegar a pesar até 700 quilos e seu casco pode ter até 2 metros de comprimento. Podemos encontrar tartaruga de couro no Brasil, no Espírito Santo. Somente as fêmeas saem da água. Elas voltam ao local que nasceram, cavam um buraco na areia e depositam seus ovos. Concluímos nosso texto. Fizemos a leitura e está perfeito. Então, vocês gostaram de produzir um texto de curiosidade científica? Eu adorei. Sabe por quê? Porque é a primeira vez que a gente produz um texto de curiosidade científica juntos. Já produzimos texto narrativo, mas um de curiosidade científica é a primeira vez. O que você acha de agora pesquisar algumas curiosidades sobre seu animal preferido, produzir uma ficha técnica e depois um texto? Você pode fazer isso. Sabe como? Preenchendo essa ficha aqui, olha só. A ficha técnica, cole uma imagem ou desenhe o animal e aí você depois coloca o nome dele, o peso, o tamanho, onde encontramos, a curiosidade, outra curiosidade, o alimento e qualquer outra coisa que você queira colocar. Assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau! Bom dia, minha turma do segundo ano. Estamos de volta com mais uma aula e dessa vez com a disciplina de Geografia. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e hoje nós vamos ter uma aula que fala sobre os usos do solo na cidade e no campo. Nós vamos aprender como utilizar o solo e como ele é utilizado na cidade e no campo. Então, a nossa habilidade de hoje é reconhecer os usos do solo na plantação, na extração de mineral e etc. E seus impactos no cotidiano da cidade e do campo, com destaque para Teresina.
Então, para isso, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o livro de geografia de vocês, do segundo ano, e vão colocar na página 114, onde tem a unidade 12, que fala sobre o campo e a cidade. A partir daí, vocês vão ver que o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui na TV é o conteúdo que está aí no livro de vocês. Também vão poder aproveitar para responder algumas atividades quando a nossa aula acabar. E essa atividade vai da página 114 até a página 119. Combinado? Então, ó, fiquem com o livro na mão, a partir da página 114 e vamos lá. O campo é formado pelas áreas rurais de um município. Nessas áreas são encontradas paisagens variadas e diferentes formas de ocupar o espaço. Então, vocês que já foram até os interiores, vocês já perceberam que lá nós temos uma grande quantidade de matas, de pastos para os animais e poucas casas. Por quê? Porque é a parte onde moram a menor quantidade de pessoas. Lá, nós vamos ver paisagens de várias formas, principalmente com montanhas, serras e árvores de variadas formas, que é até bem maiores que as árvores que a gente costuma ver em nossa cidade. As áreas rurais do Brasil apresentam propriedades onde se praticam atividades de plantio e de criação de animais, como vocês estão vendo nesta imagem. Então, aí vocês vão perceber que nós temos a imagem de uma fazenda, que é a parte rural. Nas fazendas de Teresina, que é a parte rural dela, nós vamos encontrar esse tipo de situação, onde as pessoas estão tirando o leite da própria vaca, outros estão cultivando hortaliças, frutas, legumes, pessoas que cuidam dos animais, dando o milho, dando rações, também aquelas pessoas que colhem o capim e vão organizá-los para depois dar de ração para os animais. Também vão observar vários plantios diferentes, como nesse caso aqui dessa imagem, que nós vamos perceber o plantio de girassóis. E quando os girassóis chegam à época da colheita, aí eles colhem tanto para a venda das flores, como também a venda das sementes. Isso não só acontece somente com os girassóis, mas com várias plantas que temos nos plantios das fazendas e dos sítios que fazem o entorno de Teresina, que fazem parte do nosso município, na parte rural da nossa cidade. A imagem ao lado apresenta. O que ela apresenta? Vou colocar alguns questionamentos para vocês me dizerem o que ela está representando. Combinado? Então vamos lá. Criação de animais. Nessa imagem de uma parte rural, que é o campo, ela está apresentando a criação de animais? Observem aí. Sim ou não? Nesta imagem, nós vamos ter sim a criação de animais, porque vocês percebem aí o gado, as galinhas, cachorro, ovelhas. Então, nós temos sim a criação de animais. Tem outra alternativa. Locomoção a cavalo. Vocês estão vendo aí nessa imagem a locomoção a cavalos? Pensem bem. Observem a imagem e me respondam. Nós estamos tendo nessa imagem a locomoção a cavalo? Não, nós não estamos tendo a locomoção a cavalo. Mas vocês poderão dizer, professor Ricardo, mas quando a gente vai para uma fazenda, para um sítio,
a gente percebe as pessoas andando a cavalo, cavalo puxando a carroça. Perfeito. A gente percebe muito isso, mas no caso dessa imagem, nós não temos. Nesse caso, a locomoção, o meio de transporte que está sendo utilizado, olha só ali, é um trator. Então, locomoção a cavalo, nós não temos nessa imagem. Outra opção é o cultivo de hortaliças. Cultivo de hortaliças são as plantações nas hortas. Vejam aí se temos. Tem alguém cultivando legumes. Nós temos a pessoa aqui no canto cultivando cenouras, pimentões, abóbora. Então, nós vamos ter sim nesta fazenda, neste sítio, o cultivo de hortaliças. Nós temos aí pescaria. Vejam aí, está tendo pescaria, o cultivo dos peixes, estão cuidando de peixes, pescando peixe. Essa imagem nós não temos, mas a gente sabe, e a gente já falou em aulas anteriores, que no sítio, nas fazendas, na parte do campo, costuma ter muito a criação de peixe. Outra alternativa é a alimentação de animais. Vocês estão vendo aí a alimentação de animais? Tem alguém dando alimento para estes animais? Temos sim. E um detalhe, todo lugar que temos animais, nós temos que ter a alimentação deles. Então, aqui nessa imagem a gente também percebe a alimentação de animais quando a mulher está dando ali alimento para galinhas, para as ovelhas. Então, nós vamos perceber a alimentação de animais. E o gado também está se alimentando. Plantio. Está tendo plantio? Vejam aí se está tendo plantio nessa imagem. Então, nós vamos ter o plantio lá das girassóis. Então, as girassóis vocês veem uma grande quantidade e é um plantio. E depois, com certeza, eles vão fazer a colheita destes girassóis para comercialização, tanto da flor como também das sementes. Temos outra imagem para análise. Observem aí a nossa imagem. Depois que vocês observarem ela, vamos ler atentamente a questão que nós temos para ela. De acordo com a imagem ao lado, o solo está sendo utilizado para. E aí? O solo, que é o chão onde pisamos, nesse caso aí, ele está sendo utilizado para quê? Pensem e me respondam. Vocês estão vendo aí o solo sendo utilizado para a criação de gado? Para a construção de moradias? Ou o solo ele está sendo utilizado para construir vias para a locomoção de transporte, veículos? Nesse caso, aqui o solo está sendo utilizado para o plantio, não é mesmo? Então vocês vão ver que o trator ele está fazendo a aragem, ele está aradando o terreno. Então, e logo atrás, nós vamos ter uma pessoa cavando os buracos. Então, é para a criação de animais? Não é. A segunda alternativa, criação de aves. Vocês perceberam aí se o solo está sendo utilizado para criar animais ou criar aves? Não. Para o cultivo de hortaliças? Ou é para o cultivo de grãos? Estão utilizando somente grãos aí? Vocês perceberam que nesse caso aqui nós vamos ter
aqui na parte inferior da imagem, uma grande quantidade de plantas. No caso aí, são as hortaliças. Então, nós vamos perceber que esse solo está sendo usado para o cultivo de hortaliças. Então, o trator está passando aradando a terra. Depois, temos uma pessoa passando, cavando os buracos, fazendo as covas, para em seguida plantar as hortaliças e assim cultivá-las para fazer a comercialização e chegar até as nossas moradias. Então, nós vamos perceber a grande importância do campo nessa imagem quando a gente vê as hortaliças, as ervas, os legumes chegando até a nossa casa. Porque a gente sabe que vem muitas vezes dos pequenos agricultores que trabalham no campo. Agora aqui nós vamos ter uma vasta quantidade de imagens, que é mais um detalhe a ser explorado sobre o campo. As paisagens do campo também podem ser formadas por florestas e áreas ocupadas por comunidades tradicionais, bairros rurais, empresas de extração de recursos naturais e industriais. Então, meus queridos, nós vamos perceber que no campo as paisagens elas são variadas. Sabe por quê? Observem, nós vamos ter aqui no canto uma vasta floresta. E vocês já perceberam que quando a gente sai das cidades, a gente passa por várias áreas de mata fechada. São as florestas. Quando vocês entram nas florestas, vocês podem se deparar com as comunidades tradicionais, que são as comunidades indígenas, também as comunidades ribeirinhas, que moram às margens dos rios. Por quê? Porque além de utilizarem o solo para a sua sobrevivência, também utilizam os rios, utilizam as águas. Por quê? Porque para eles morar próximo do cultivo ali na terra e utilizando a água próximo a eles é bem mais produtivo. Nós vamos ter também bairros e comunidades rurais. Então, vocês percebem que em todo o entorno tem muita mata, só que já é com áreas mais devastadas, com muito capim, porque a parte de floresta já foi cortada em grande parte e utilizada para plantio e, assim, a criação de animais. Também vocês vão perceber a extração de recursos naturais lá no outro canto. Então, ali nós vamos ter uma grande quantidade de quebradeiras de coco, do coco babaçu, para poder extrair o coco e assim fazer o azeite e também fazer o sabão de coco. Então, logo em cima, nós vamos ter uma barragem. Naquela barragem ali, aí faz a extração de recursos naturais e assim vai estar captando a água, fazendo uma grande represa para a produção de energia. E na parte superior nós vamos ter a extração também de outro recurso natural, que é a madeira. A grande exploração de madeira, não só no nosso estado, mas em vários estados do Brasil, ou a gente pode até falar de todo o Brasil, que tem a exploração de madeira e fazendo assim o desmatamento. Então nós vamos ter ali uma grande quantidade, que isso não é correto. Para fazer a extração da madeira tem que estar com autorização legal. Temos aqui agora outra imagem. Vocês perceberam aí que a imagem mudou. A paisagem mudou. A gente saiu do campo e agora a gente vem para onde? A gente vem para a cidade. Então, vocês percebem que o solo muda, a paisagem vai mudar também. Por quê? Porque vocês vão perceber menor quantidade de mata, menor quantidade de verde. Embora Teresina seja considerada a cidade verde, porque tem uma grande quantidade de áreas verdes nela. Mas o verde de uma cidade
não se compara ao verde do campo, não é mesmo? As paisagens da cidade são marcadas pela concentração de construções como ruas, avenidas, casas, edifícios, lojas e indústrias. Observem aí nessa imagem. Nessa imagem nós vamos ter a construção de ruas pavimentadas com asfalto, cobrindo assim o nosso solo. Nós vamos ter também a construção de avenidas, a construção de casas, edifícios. Olha aí, nós temos casas nesse primeiro plano e edifícios lá no segundo plano, que são aqueles maiores. Também vamos ter lojas, nós temos ali, locais públicos, a delegacia de polícia, o hospital, o corpo de bombeiros e também vamos ter aqui lojas e também mais o fundo, vocês vão perceber a grande quantidade de prédios que é onde pessoas costumam morar em cidades. E com certeza também vocês, aqui na nossa cidade, percebem as indústrias. Quando vocês saem na rua, vocês veem uma grande quantidade de fábricas produzindo materiais e alimentos para a nossa utilização no dia a dia. Essa forma de ocupar o espaço constitui a área urbana do município. Então, quanto maior a quantidade de casas, de edifícios, indústrias, lojas, avenidas, ruas pavimentadas, maior a área urbana, maior você vai perceber que a cidade nesse caso, você vai perceber que a cidade é maior também. Porque nós vamos ter cidades grandes, cidades pequenas, cidades desenvolvidas, cidades menos desenvolvidas. Cidades que são grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Teresina. E outras que são pequenas, bem pequenas, que você quando olha, você diz assim, parece até um interior. Mas na verdade não é, é uma cidade. As paisagens urbanas são diferentes em cada cidade. Em certas cidades grandes, destacam-se prédios altos e ruas congestionadas pelo excesso de veículos. Teresina não foge disto, não é mesmo? Então, nós vamos ter aqui 3 imagens de Teresina, de nossa cidade. Grandes construções com prédios bem altos. Com certeza, de determinados pontos da cidade, você já deve ter visto essa paisagem aqui. Com certeza, você também já viu a última imagem, com prédios bem elevados. E também, você que anda nas ruas de Teresina, você também já viu esta imagem do meio, que é uma grande quantidade de veículos, carros, motos, ônibus, formando em alguns horários, grandes congestionamentos. Por quê? Porque nas cidades grandes é comum acontecerem congestionamentos. Por mais que sejam criados ruas, novas avenidas, novas pontes para ligar uma zona a outra, ainda em Teresina, em alguns momentos, causam congestionamentos. Não é mesmo? Nós vamos ter aqui mais 2 imagens de Teresina. Mas também há cidades com ruas tranquilas, praças arborizadas e predomínio de casas térreas. Com certeza, toda cidade, assim como a nossa cidade, tem praças arborizadas, como essa aqui. Essa praça fica localizada no centro de Teresina. E eu já mostrei essa imagem, já mostrei essa praça em algumas outras aulas nossas. Então, aqui nós vamos ver uma grande quantidade de parte de área verde na nossa praça, então ela é arborizada, e também o predomínio de casas térreas, que com certeza a maioria de nossos alunos moram em casas térreas, ou seja, não é em prédios, são casas assim como esta e outras mais simples.
Agora, observem esta imagem. Isso aí vocês costumam ver nos supermercados, não é mesmo? Vamos lá. Temos uma perguntinha para vocês. No solo do espaço representado, não é possível cultivar alimentos. Aí eu estou afirmando. Por que nesse solo não é possível cultivar alimentos? Porque, olha, vocês vão observar aí que está calçado. Então, nós estamos dentro de um supermercado. Dentro do supermercado tem piso. Então, o nosso solo foi literalmente coberto. Então, lá não é possível cultivar alimentos, plantando no solo, a não ser que quebrasse todo o piso. Tem a pergunta, qual a principal origem dos alimentos frescos vendidos nas cidades? Pensem aí. Você, que costuma ir ao supermercado, você vê uma grande variedade de alimentos, de hortaliças, frutas, legumes, verduras, assim como estas. Qual é a principal origem deles? Eles vêm de onde? Vocês viram que em imagens passadas, as cidades são literalmente calçadas, pavimentadas, asfaltadas, com muita quantidade de casas, prédios, hospitais, delegacias, empreendimentos, indústrias, fábricas. Então o solo fica literalmente coberto, ficando pouca área verde para o cultivo desse tipo de alimento. Então, de onde é que vêm os alimentos que a gente consome? Pensaram? Já tem a resposta, vocês? Vamos lá, veja aí se a resposta de vocês é igual à minha. Eles são produzidos no campo, em hortas, fazendas e sítios. Então, no campo nós vamos ter uma maior quantidade de hortas, também uma maior quantidade de fazendas e sítios. E lá, o plantio e o cultivo daquele tipo de alimento, pimentão, berinjela, chuchu, alface. Também nós vamos ter o quiabo. Então, essa grande quantidade de alimentos geralmente são produzidos no campo, nas hortas, nas fazendas e nos sítios. Certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso solo ainda? O solo é muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra. Dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Então, vocês estão percebendo aí a importância dele para a nossa vida? Utilizamos o solo não somente para a produção da alimentação, mas também para diversas construções. Vocês perceberam que a gente não utiliza o solo somente para plantios, para o cultivo dos nossos alimentos. A gente também utiliza o solo para construções. Nele nós construímos nossas casas, nossas moradias. Construímos prédios, hospitais para podermos ir até lá fazer consultas. Construímos supermercados, construímos escolas para podermos estudar. O solo é importante para o armazenamento e escoamento e infiltração da água na superfície. Então, dentro do solo a gente armazena a água lá nos lençóis freáticos. Lá é filtrada a água e depois de lá é retirada a água para chegar até as nossas torneiras, até as nossas casas. No campo são realizadas diversas atividades para a obtenção de alimentos e de matérias-primas para a exploração de recursos naturais. Esses recursos são aqueles disponíveis na natureza, principalmente o solo. Então, vocês estão vendo aqui o solo sendo bastante utilizado. O extrativismo é a atividade em que os seres humanos retiram da natureza produtos de origem vegetal, animal ou mineral. Esses produtos
podem ser consumidos da forma como foram retirados da natureza ou podem ser transformados nas indústrias. Vamos ver aqui um exemplo bem típico de nossa cidade, bem típico do nosso estado. O caju. O caju é uma fruta que o extrativismo do caju é muito típico aqui. Por quê? Com os plantios de caju, após ser feita a sua colheita, o que pode ser feito com o caju? Pode ser feito suco. Com o caju também pode ser feita a cajuína. E com a castanha do caju pode ser consumida tanto ela, assada, ou também pode ser feito o azeite da castanha do caju. Então, tanto o caju como a castanha são bastante utilizados em nossa cidade e no nosso estado. A prática da agricultura e da pecuária só é possível onde há solo e água disponíveis, como é comum em áreas rurais. Ambas as atividades são importantes para o sustento da população do campo e para fornecer os produtos consumidos nas cidades. Ou seja, graças ao solo, a gente pode cultivar e fazer o plantio de hortaliças, de grãos e também a pastagem para os animais, para que assim eles também possam se alimentar. Mas isso só é possível se tivermos água também. Por quê? Porque eles precisam ser irrigados e também os animais precisam beber. A importância do solo para o ser humano. O solo é importante porque é dele onde retiramos os nossos alimentos e também é de onde podemos construir as nossas moradias. A importância do solo para os animais é através do pasto e também dos alimentos que eles vão poder tirar o seu modo de sobreviver, se alimentando e também bebendo, porque a água também está presente no solo. E também vamos ter a poluição do solo, porque a poluição do solo pode ocorrer de diversas maneiras, mas a ação humana tem sido um importante fator de degradação. As queimadas, o desmatamento, o desenvolvimento de pastos para animais ou plantações e a contaminação dos recursos hídricos, que é a água, geram diversos problemas ambientais, como a erosão, que afeta diretamente o solo, desequilibrando os ecossistemas. Assim, a poluição afeta o nosso meio ambiente, o solo e a água. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau!